Olá, viajantes! Esse é o nosso vídeo de bate-papo sobre a Turquia. É um vídeo mais informal, né, Paula? Pra gente, como eu disse, pra gente bater um papo com vocês e falar o que a gente viu, as curiosidades. Da mesma forma que a gente fez sobre Portugal, a gente vai fazer sobre a Turquia. Isso, lembrando que quando a gente está saindo do país, eu deixo a caixinha de perguntas lá no Instagram, então tô com as perguntas aqui também do pessoal pra gente responder. Bom, a primeira pergunta é da Val Frederic e a pergunta é a seguinte: pode manifestação de carinho em público? Beijo, abraço? Não pode. Os homens, curiosidade, os homens se cumprimentam com 2 beijos no rosto. Era comum ver homem andar de braço enganchado, assim, de mão dada, e não eram homossexuais. Isso. Eram amigos. Mas não pode, entre casal, beijo e abraço em público. Não é que não podia, né? Não era legal ficar trocando carícias lá e tal. Então a gente só andava de mão dada ali, um abracinho no máximo. Não é proibitivo, é uma questão de respeito. Aí a outra pergunta: fui ali e te conto. Qual a maior surpresa e a maior dificuldade durante a viagem? Posso falar qual foi a minha maior surpresa? Que tá, inclusive, nas curiosidades pra gente comentar. O quanto os homens turcos são estilosos. Pra mim foi uma surpresa. É verdade. É verdade. Eu tenho que concordar com a Paula, porque a gente andando lá, os caras eram estilosos, são muito estilosos. Os caras usavam umas roupas bem... Eles se vestem muitíssimo. Os homens, as mulheres não, né? Os homens são muito estilosos, usam roupas assim maravilhosas, muito bem vestidos. Bem, e a maior dificuldade, o que eu achei, apesar de ter dito nas realidades que a comunicação não foi um empecilho e tal, porque a gente se virava, mas o fato da gente não conseguir ler o que estava escrito em turco, ou muitas vezes não conseguir se comunicar num restaurante para perguntar o que é, como se pede, se é por peso, se é porção, coisas assim, isso foi eu achei uma dificuldade. Não foi um empecilho, né, mas foi realmente a maior dificuldade, a parte da comunicação foi a maior dificuldade, mas não é empecilho nenhum. Não, dá pra se virar. Dá pra se virar, não tenham medo, né, podem ir pra Turquia tranquilamente, que a gente se vira tranquilamente. A outra pergunta, Léo Figueiredo: o que mais surpreendeu vocês? O que mais me surpreendeu foram as mesquitas. A beleza das mesquitas. A beleza das mesquitas. É uma quantidade tão grande de detalhes e é tão grande, né? As construções que te impressionam, assim, você fica babando lá dentro. E se elas já são lindas por fora, por dentro elas são ainda mais bonitas. Teve uma outra coisa que me surpreendeu, que foi o chamado para oração. Isso daí eu não imaginava que iria ter, assim. Existe o chamado para oração, não sei se tem vídeo para colocar. É muito comum isso. Durante várias vezes no dia, né, Roger, a gente ouve as mesquitas fazer. A gente não sabe exatamente se é uma reza, se é um chamado para ir até a mesquita, mas a gente ouve bastante durante o dia. Certas horas, em certos horários, eles tocam e dá para ouvir da cidade toda um canto, eu não sei exatamente se é um canto, se é uma reza, e ouve-se, né, da cidade todinha, é muito bonito de se ouvir. E uma outra coisa que surpreendeu, a gente já falou nas realidades, mas entra na surpresa, é a tratativa dos turcos. Eles foram bem simpáticos, sempre que podiam eles tentavam se comunicar em inglês, ou a gente falava o obrigado em turco, né, o teşekkürler, e eles gostavam, então... Outra coisa que foi uma grande surpresa, e tava lá também pra gente falar sobre as curiosidades, a quantidade de homens que fazem implante capilar. É verdade. Eu nunca vi tanto homem, porque a hora que termina o implante capilar, eles usam como se fosse uma faixa, assim, para tampar onde foi retirado o cabelo. E daí você vê, né, que foi todo implantado aqui na frente. A outra pergunta, postando frases: comeram algo ruim?
assim? Ah, sim. Bebemos algo ruim. Sim, o ayran é uma bebida típica lá da Turquia. É como se fosse um iogurte, um potinho, só que, detalhe, salgado. É um iogurte bem líquido, né? Bem É. líquido e é salgado. E o pessoal toma isso assim o tempo todo. Eles estão almoçando e tomando isso. No almoço, na refeição. Na refeição. Estão jantando e estão tomando isso. Pegam um kebab e vem com isso pra você tomar e eles adoram. E óbvio, né? Poxa, se eles adoram, vamos comprar, vamos provar o tal do ayran. E não rolou. Não rolou porque quando a gente pega um pote de iogurte, normalmente a gente espera o iogurte doce ou aquele natural. Só que quando você azedo, toma, quando você toma e é salgado, é diferente. Só que a gente tava conversando e deve ficar bom, por exemplo, numa salada, né, num prato salgado. Talvez. Porque tomar o tal do ayran não rolou, não. Comida, a gente não comeu nada ruim. Falar assim, é ruim, não dá pra comer. Não, mas o ayran não rolou. Bom, a outra pergunta, Laura Molina. Alguma diferença no tratamento com mulheres e o costume mais diferente do nosso? Isso foi uma pergunta que me fizeram muito por direct no Instagram, né? A tratativa e a diferença de tratativa com mulheres. Há sim uma diferença, isso eu vou responder, né? Porque há sim uma diferença deles não te tocarem, eles não olham basicamente pra você, é como se você mal estivesse ali. Uma outra coisa que eu percebi, como a gente ficou no hostel em Edirne, a gente batia papo bastante com as pessoas do hostel. E quase todos perguntaram pro Rogério no que ele trabalhava. Mas eles simplesmente ignoraram que eu poderia trabalhar em alguma coisa também. Não existia essa pergunta pra mim. Não dá pra dizer se isso é um caso de machismo na Turquia ou é um caso de respeito e ser muito bem claro a divisão, tipo, isso é de homem e isso é de mulher. Não, eu acho que seja machismo, eu acho que é cultural. Não, nem tô falando que você disse que é machismo, então é pra ficar claro, assim, pra quem tá assistindo, a gente não tá falando que é machismo e a gente nem tá falando que é certo ou errado, é o que a gente percebeu. Eu acho que é cultural realmente deles, numa sociedade que é extremamente patriarcal, que o homem trabalha, provém para casa e a mulher não trabalha. Apesar das mulheres trabalharem na Turquia, o normal eram eles perguntarem pro Rogério no que ele trabalhava antes da gente viajar. Uma outra diferença, mas daí também é uma questão cultural, religiosa, é a entrada na mesquita, que eu tenho que cobrir a cabeça por eu ser mulher. Tem um porquê, né? Então, ok, também não vejo problema nenhum. Não, eu achei legal comentar. Por que cobre a cabeça? Pelo que eu li e pelo que eu conversei, a mulher cobre a cabeça para que todas as mulheres dentro da mesquita se pareçam iguais. Então, ela se parecendo igual, o homem não fica olhando para ela, desejando ela. E por outro lado, a mulher quer cobrir também a cabeça, as meninas cobrem a cabeça para que o homem se interesse por quem ela é, pela inteligência e pelo que ela pensa, e não pela parte física dela. E aí a outra parte da pergunta é o costume mais diferente do nosso. Eu acho que é o uso da burca. Sim, o uso da burca é uma coisa que pelo menos nós olhamos muito. Sempre que passava uma loja que a gente disfarça, não fica olhando pra mulher do lado do cara, né? Mas quando não tava olhando assim... gera... Mas só fica o olho de fora, né? Algumas nem o olho, algumas assim, tem a abertura do olho, ela tem uma telinha. E algumas, além disso, usa luva. Então eu acho que é o costume mais diferente que a gente viu lá. E a última pergunta que tem aqui, que é da Josi Zerbinati. Voltariam? Olha, Josi, voltaria se alguém pagasse pra mim. Como a gente já visitou, eu não pagaria pra voltar lá. Mas também não deixo de indicar para as pessoas. Eu indico que é um país que vale a pena visitar, sim. Porque como a gente ficou bastante tempo lá, a gente conheceu tudo que tinha para conhecer, em Istambul principalmente, né? Eu voltaria,
mas eu voltaria para outras áreas. Eu acho que eu iria lá pro meio, fazer Capadócia, fazer outras áreas. O que a Paula respondeu é bem interessante. Voltaria sim para outros lugares. Para outros Exatamente. lugares. E para finalizar aqui o nosso bate-papo sobre a Turquia, tem 2 pontos que a gente gostaria de mencionar. O primeiro é um golpe novo, a gente não conhecia. Então como que funciona esse golpe? Primeira vez que a gente presenciou, a Paula tá andando, aí um sapateiro passa na nossa frente, um engraxate passa na nossa frente e derruba uma escovinha. Aí, obviamente, o que você faz? Você avisa a pessoa que você derrubou. Aí a brecha é para ela vir te abordar. E fica insistindo muito para deixar você engraxar. E isso a gente presenciou aqui umas 4 vezes, né, Paula? A primeira vez, eles insistem, você acaba deixando. Ele dá a entender que como você ajudou avisando que a escovinha caiu, ele quer em troca engraxar seu sapato. Aí você insiste muito, você acaba deixando. E a hora que ele termina, ele quer te extorquir, ele quer cobrar assim um absurdo. Porque ele engraxou seu sapato. E daí a gente começou a observar que conforme a gente anda perto dos engraxates, eles faziam isso. Não foi 1 ou 2, foi realmente uns 4, todos deixavam a escovinha cair. Não, e o mais engraçado é que a gente falava antes, olha lá, Paula, ele vai passar, e não dava outra. Ele passava na nossa frente, derrubava, fazia aquela cara do tipo... Ups! Derrubei! Meu, na boa, dava vontade de dar uma bicuda nessa escovinha. Essa era a verdade. Dá vontade de dar uma bicuda e sair gritando gol. Gol! Foi mesmo. E outro ponto, né, que é interessante é que tem muito gato na cidade, mas assim, é muito gato. Gatinho tem vida de rei lá, hein? Eles gostam muito dos gatos. Eles têm muita casinha. A pessoa não bota o gato pra dentro, mas ela deixa casinha, comida, água, tudo na porta. São muitos lugares que fazem isso, de ter casinha e comidinha e tal. E os gatos são muito dados lá, né? Você tá parado assim, um dia eu tava parado na frente do mercado, daqui a pouco um gato começou a passar atrás, assim, nas minhas costas, se esfregando, ele passa. Os bichos se sentem em casa, né? Eles estão em casa ali, são bem tratados. Bom, esse foi o nosso bate-papo sobre a Turquia. Se ainda ficou alguma dúvida ou você quer fazer algum comentário, deixa aqui pra gente que a gente responde todo mundo. Agora a gente está na Bulgária e quando a gente estiver deixando a Bulgária, eu vou abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram, então fica de olho para participar aqui desse vídeo com a gente. E a gente espera que vocês gostem desse tipo de vídeo mais informal, mais de bate-papo mesmo. Bem, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele joinha pra gente. Como a Paula disse, qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, escreve aí pra gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve para receber as novidades. E vem viajar com a gente. Nossa, gente, tá parecendo um velório. Já tem cor suficiente aqui, né? A gente colocou uma almofadinha aqui, ó, pra... É verdade. Uma almofadinha aqui atrás. Pega ali a laranja. Tem muita cor pra lá, pra trás. Mas pra quebrar aqui. Aí, ó. Não, a azul ficou melhor mesmo. Já tem laranja.